Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do HC Podcast. Eu sou Leonardo Cabral. Eu sou Natasha Hart e hoje nós temos uma pessoa aqui que ela é imigrante, ela é jornalista, ela faz parte de um grande jornal que representa a comunidade imigrante aqui em Portugal. Com vocês, Amanda Lima. Obrigada, Amanda, pela presença. Obrigada eu pelo convite, é um prazer estar aqui no podcast de vocês. Mais uma vez, obrigado, porque a gente sabe que a correria é muito grande e você ter vindo de Lisboa para cá, para a gente é uma honra. Uma honra minha. A gente quer saber, aqui acho que também é uma curiosidade de muita gente, a gente quer saber como é que surgiu o DN Brasil, né? O Diário de Notícias do Brasil, que faz essa cobertura traz todas essas notícias para os imigrantes. Como é que surgiu essa ideia? A ideia já era antiga do grupo, do Global Media Group, que faz parte o DN e o DN Brasil, de falar mais com a comunidade lusófona, de falar com mais pessoas de língua portuguesa. E a ideia foi começar justamente por outros falantes de língua portuguesa que moram aqui em Portugal, que somos nós, os brasileiros e as brasileiras que vivemos aqui. E também partiu de uma necessidade que foi observada de que não havia, até então, nenhum jornal, nenhum veículo que conversasse diretamente com essa comunidade e falasse de temas próprios que são da comunidade imigrante, né, que é chamado de jornalismo de diáspora, por exemplo. Então, eu lembro que quando eu me mudei para Portugal, as pessoas se informavam, claro que ainda continuam, mas muito pelos grupos do Facebook, que era uma coisa informal de troca de experiência, porque não havia nenhum jornal onde elas pudessem consultar as informações. E acho que o DN Brasil vem em boa hora, porque nos últimos 2 anos, em especial, nós tivemos muitas mudanças aqui em Portugal, não só na lei, mas também nos processos legislativos, nos processos mesmo do dia a dia de como lidar com a imigração. Então nós viemos dar, digamos, essa luz para as pessoas com informação que é diferente daquela que é divulgada nas redes sociais por parte de, sei lá, influencers ou youtubers, ou de pessoas que até têm boa vontade em ajudar, mas não têm um mecanismo jornalístico que nós temos, que é de acesso às fontes, de poder participar dos eventos do governo, de ir lá fazer perguntas, e ter esse atributo legal que nós temos, né, esse direito legal que nós temos enquanto jornalistas credenciados e trabalhando para um jornal, de perguntar, de questionar e ter esse acesso e assim conseguir uma informação mais fidedigna e mais próxima da realidade possível. E isso é muito importante porque essa questão toda, essa divulgação toda que é feita, né, nas mídias, nas redes sociais, não tem aquele amparo, a credibilidade que um jornal tem, né? E ainda mais assim, com a questão de pesquisa, porque a pessoa As ouve fontes. falar, não sabe de onde veio, não sabe qual é a fonte, e isso vai se replicando e quem conta um conto aumenta um ponto. Pois é. E aí a coisa fica difícil. Mas ao mesmo tempo isso é um problema porque as pessoas elas se habituaram com esse tipo de informação. Então muitas vezes as pessoas preferem acreditar ou acham mais didático, de certa forma, assistir um vídeo de uma pessoa explicando sobre um determinado assunto do que entrar no site e ler uma notícia. Foi por isso também que eu comecei a fazer mais vídeos no DN Brasil para tentar explicar a notícia. E eu comecei a fazer isso mesmo porque eu via que as pessoas não liam, mas depois eu acabei descobrindo que é uma tendência jornalística, que já existem vários jornais no mundo, jornais importantes como Financial Times, jornais de referência internacionais, que fazem isso de ter o jornalista que, de certa forma, explica a notícia. Mas não é que seja errado, obviamente, que a internet é um lugar livre, mas muitos influencers agem como se fossem jornalistas. Esse é um problema. Porque uma coisa é você lá e divulgar uma coisa, ela não tem um dever legal, como nós jornalistas temos, com a verdade, com o contraditório, com todos... Aqui eu não vou ficar falando de técnica jornalística. Direito de resposta. Exato, direito de resposta e tudo mais que nós temos que seguir. E às vezes, essas pessoas, elas têm muito mais alcance, muito mais influência do que nós, jornalistas. Então eu sinto que, infelizmente, o jornalismo perdeu um pouco desse papel por conta da proliferação desses conteúdos na internet, principalmente em relação a assuntos específicos, e a imigração é um deles. Uhum. E isso me preocupa, não é que uma crítica exata, cada um, né, estão fazendo também o trabalho, mas eu acho que o que é importante seriam as pessoas diferenciar o que é uma coisa de uma pessoa que não é um jornalista falando sobre um determinado assunto, do que um jornal de verdade, jornalistas falando de um determinado assunto, nesse caso em específico a imigração, porque a nossa abordagem ela é completamente diferente, baseada em regras, e
naquilo que realmente é a realidade, não é base no achismo, ou no que o outro disse, ou ou no achismo, a base mesmo é o achismo, né, muitas vezes desses vídeos. O nosso é realmente a apuração jornalística que nós fazemos. Isso acontece muito, né? A gente aqui, como escritora de advocacia, trabalhando com isso, com imigração também. Hoje de manhã, uma cliente me passou uma mensagem: olha, acordei hoje com uma alteração na questão do estudante, do visto de estudante. Uma notícia que saiu... Uma notícia que... Eu disse, mas a senhora leu isso onde? Que eu não estou sabendo de nada. No Facebook? Não, estava lá no Instagram de alguém, aí quando ela me mandou a mensagem que era, aquela alteração que abriu um portal, que quem terminou o estudo pode transformar. Nós noticiamos. Foi no passado. E ela acordou hoje com essa notícia nova. Eu falei, não. Tá um pouquinho atrasada. As pessoas nem olham, não olham a data. Exato, ou as pessoas pegam uma coisa que não é nova, mas que colocam como se fosse nova. É a renotícia, né? E tem as fake news também. A desinformação que corre solto, então é um desafio, na verdade. E a desinformação é um desafio o ambiente da internet nesse assunto em especial, porque há muita desinformação sobre imigração. E é um destrabalho, né? É um desserviço. Um desserviço, porque não faz sentido. E muitas vezes nós temos que escrever uma notícia que é o desmentido, né? Desmentir e falar, olha, tá rolando isso na internet, mas não é bem assim. Não é, exato. Não é a realidade. Então, é como se fosse uma coisa intencional de quem colocou aquela notícia querer gerar um pânico. Às vezes é intencional, né? E às vezes não é. Às vezes a pessoa acha que ela acha que ela é jornalista e vai fazer aquilo de alguma forma e acaba causando um ruído e uma desinformação, e aquilo acaba tendo um alcance muito maior do que um jornalista divulgar a informação correta. Exato. E a batalha dos algoritmos também é bastante difícil, é bastante desafiador, na verdade, ser jornalista, trabalhar com esses assuntos no ambiente que nós temos hoje, que é um ambiente de desinformação, que é também um ambiente de polarização em relação a esse tema, não só aqui em Portugal, mas aqui em Portugal muito fortemente. Mas eu sigo acreditando na importância do jornalismo para as pessoas. Não, com certeza. Eu acredito na questão do jornalismo por isso. Por ser fidedigno, por ter uma fonte, por ter investigação. Uma notícia oficial, exatamente, né? Assim. Eu sempre vou de onde é a fonte, porque senão não funciona a coisa. Sim, e os próprios mecanismos de comunicação de Portugal também não são claros, como no Brasil. No Brasil, os órgãos públicos são muito mais transparentes na comunicação. E mesmo no trato de nós, jornalistas, com os órgãos oficiais, com o governo. Por exemplo, no Brasil, se você entra no site do Ministério, você vai encontrar até o WhatsApp do assessor de imprensa, dividido ele por hora, dizendo, olha, se for feriado, você pode ligar nesse número tal. Ou seja, e é tudo transparente, é acessível a qualquer cidadão. Aqui em Portugal, se você entrar em qualquer site de qualquer ministério, você não vai encontrar nada. Não tem. Você tem que descobrir sozinho. E outra? Tem que descobrir de outras maneiras. Quando muda o governo, você recebe um PDF com o número dos assessores de imprensa, e aí você vai conhecendo em outro. Não há uma informação transparente. É só ver o que a AME faz hoje. Eu não lembro qual foi a última vez que eu recebi um comunicado oficial da AME no meu e-mail. Mas eles publicam algumas coisas no Instagram. Achando que todas as pessoas têm Instagram. Claro que é uma rede social popular, muita gente tem. Mas também essa diferença nos mecanismos de comunicação também atrapalha um pouco o nosso trabalho jornalístico aqui em Portugal, na comparação com aquilo que é a transparência de outros países, na minha experiência no caso do Brasil. E sem contar que, além dessa dificuldade de ter uma notícia no lugar correto, né, das instituições publicarem nos locais corretos, também, quando eles disponibilizam um número de telefone, não funciona. Você liga. É um clássico, sim. E também não dão informações por telefone, né? Aqui, mas também são hábitos, né? São práticas. Quando eu cheguei aqui, já me disseram assim, Amanda, aqui você não pode mandar um WhatsApp para uma pessoa, você tem que mandar um e-mail. SMS. Ou um e-mail. Geralmente é tudo por e-mail. Claro que depois, quando você vai conhecendo as fontes, você vai estreitando o relacionamento, e aí hoje em dia, claro que tem fontes que eu posso ligar a qualquer hora, que eu vou ligar e vou perguntar, e vou mandar um WhatsApp, a pessoa vai me responder. Mas isso tudo é uma construção muito longa, que no meu caso demorou muitos anos, né? Também é uma habituação dos próprios hábitos, não seriam hábitos culturais, mas seriam hábitos culturais e profissionais, na maneira como lidar. Como eu disse, no Brasil você tem o WhatsApp do assessor de imprensa lá no site do governo, você sabe que você pode entrar em contato. Aqui já é muito mais difícil. E isso é um desafio, não é necessariamente um problema, mas é um desafio à medida que você tem uma demanda muito grande por informações do público, ou seja, nós recebemos muitos questionamentos das pessoas que estão realmente desesperadas por informação, porque justamente não conseguem, entram no site e não veem nenhuma informação,
não vem aquilo discriminado, aquilo bem explicado, entre em contato conosco, e aí nós temos que estar em contato com o órgão, né, com o governo, no caso, vamos pensar aqui do governo como um todo, para tentar descobrir aquela informação para o leitor ou a leitora. É isso que nós fazemos todos os dias. Isso é um outro problema também, porque o órgão, né, o governo como um órgão único, como um todo, eles não se conversam. Não. Então, às vezes, uma coisa que muda no lugar não mudou na outra, e eles... A exemplo do NIS, né? A exemplo do NIS. Eles não liberam o NIS, aí você chega não libera a inscrição na Segurança Social, mas aí você chega na AIMA para ter uma autorização de residência, precisa do NIS. Para trabalhar precisa do NIS, mas para o NIS precisa do trabalho, precisa do contrato de trabalho. Então, falta comunicação. Muita. Falta comunicação. Eles trocam uma norma dentro de um órgão específico, e essa norma que foi trocada não é comunicada ao outro órgão, e ele fica pedindo uma coisa que ele do de cá não está fazendo mais. Então, assim, e isso o jornal, né, tem essa importância, porque vai lá, pergunta, vê, explica, porque se deixar por conta só também do site do governo, também não funciona. Nem sempre nos responde, mas a gente tenta, né? Eu chateio bastante as pessoas, né? Eu chateio bastante as fontes para tentar ter informação, porque eu vejo realmente a angústia das pessoas em relação a alguns assuntos. O que eu sei, esperamos que isso se confirme ao longo desse ano, mas que um dos problemas que eu vejo, que eu identifico, e vocês enquanto advogados também certamente se deparam todos os dias nos órgãos públicos aqui em Portugal, é a diferença de informações muitas vezes dentro de um próprio estabelecimento, dentro de uma própria loja. Um atendente segue uma regra que, a lei do atendente. A famosa lei do atendente, criou na cabeça dele, e o outro age de outra forma. Às vezes com uma coisa que não está na lei. O que eu sei é que um dos objetivos do governo nesse ano é fazer uma espécie de reciclagem geral. Uma padronização. Uma padronização. E isso é uma coisa que eu insisto muito, que eu sempre falo, vocês precisam fazer isso. Não tem padrão. Porque vai melhorar para todo mundo, né? O padrão é não ter padrão. Mas esse ano eu sei que uma das metas, um dos objetivos da AIMA é fazer essa padronização entre os funcionários. Esperamos que isso aconteça. Eu já tive uma experiência de estar sendo atendido por um e o outro atendendo uma outra pessoa, um outro utente. Aí a pessoa me pediu, o servidor me pediu um documento, e eu do lado atendendo falou, não precisa. Se meteu no serviço do outro para dar outra informação. Aí eles ficaram brigando entre eles. E eu fiquei esperando. Precisa ou não precisa? Porque se não precisar, me devolve. Se precisar, tá aqui. Então, o importante é que atenda. A coisa é atender, é fazer. Mas eles realmente é a lei do funcionário. E mudando um pouquinho a situação, né, a nossa conversa aqui, você atua muito na parte de Lisboa mesmo, ou Portugal inteiro? Porque o jornal tem acesso a Portugal todo. Sim. Mas você, especificamente, anda Portugal toda? Fica mais em Lisboa? Como é que você... A nossa base é em Lisboa, claro que a vida política está em Lisboa, então muitas coisas, a maior parte das coisas acontecem em Lisboa. Mas Braga é uma cidade importante para nós, temos aqui uma grande audiência, justamente pela comunidade brasileira ser tão grande, também ser uma comunidade muito, muito engajada. Então, nós viajamos bastante, muitas vezes nos convidam para eventos em Braga, no Porto, no Algarve não tanto, mas sempre que possível nós tentamos ir em eventos e também fazer reportagens que mostrem diferentes realidades, não é? Porque uma coisa interessante da comunidade brasileira aqui em Portugal, especificamente a comunidade brasileira, é essa diversidade, a diversidade de idades, de motivos que a levam, que trazem para Portugal, seja para estudo, seja para o trabalho. Muitas pessoas aposentadas vêm aqui curtir a aposentadoria. Então, nas nossas reportagens do DN Brasil, nós tentamos mostrar todas as realidades, e isso implica em viajar, coisa que é ótima, né? Ainda mais aqui para o norte, que é uma região que eu particularmente adoro. E aqui em Braga é conhecida como Bragazil, né? Exato. Então, assim, aqui em Braga, eu acho que provavelmente a cidade, depois de Lisboa, que eu mais já visitei várias vezes, com certeza, é Braga. Felizmente, claro, por conta das tecnologias e tudo mais, nós temos uma proximidade com os nossos leitores por conta da internet. Então, nós recebemos muitas mensagens de leitores de todo o país, até de pessoas que estão em outros países, e muita gente que também está no Brasil. Mas um dos princípios básicos do DN Brasil, na criação editorial do projeto, foi justamente a proximidade. Então, essa proximidade ela é não só através dos vários canais de comunicação que nós criamos, mas também realmente de proximidade física. Então, nós promovemos eventos, nós vamos até a comunidade, nós queremos estar perto de quem nos lê. E é muito interessante quando nós vamos em algum evento, às vezes as pessoas nos reconhecem, agradecem o trabalho. Nós acreditamos na comunidade como um pilar fundamental
da comunicação. Isso não é um princípio só do DN Brasil, mas também do DN, né, que digamos é o jornal mãe do DN Brasil, que também tem esse princípio que é de criar mesmo uma comunidade, que as pessoas realmente confiem naquilo que nós escrevemos. Você falou do DN como jornal mãe. Sim. E o DN Brasil é o filho do jornal mãe, Sim, do DN. seria um filho. Você foi contratada para isso, né? Para desenvolver esse trabalho do DN Brasil lá dentro. Sim, fui contratada. Pode falar um pouquinho? Sim, foi para esse projeto específico, né, do DN Brasil. Mas ao longo do tempo nós vimos que também muitos assuntos eles se cruzam. Então, não só porque as redações sempre precisam de mais jornalistas, não é? Aqui em Portugal e em qualquer outro lugar do mundo, mas a nossa equipe do DN Brasil, ela também, nós somos equipes completamente integradas, ou seja, é o mesmo jornal. A diferença, no caso de nós 3 jornalistas que trabalhamos no DN Brasil, nós escrevemos em português do Brasil no DN Brasil, mas nós estamos completamente integrados, incorporados na redação do DN, e cada um de nós tem áreas específicas em que nós escrevemos no DN, em português de Portugal. Sim. E fomos nos especializando em algumas áreas. No caso da Carol, ela é repórter multimídia de todo o DN, então ela faz muitos vídeos sobre vários assuntos, né, para o DN. O Nuno Tibiriçá, ele escreve muito sobre cultura, sobre lifestyle, sobre faz viagens também, enfim, todo esse guarda-chuva, principalmente da cultura, é com ele. E no DN, eu escrevo sobre imigração, obviamente, que é um assunto que se cruza muito com o DN Brasil, não é? Sim, justamente... Sim. E por ter esse conhecimento, mas não só, eu escrevo também muito sobre justiça, sobre segurança pública, sobre direitos humanos, que são assuntos que também acabam convergindo com a imigração. Então, claro que nós somos contratados para o DN Brasil, mas ao mesmo tempo nós também ocupamos dentro do jornal mãe, outros espaços, né, espaços que são nossos, de certos assuntos e enfim, fazemos essa interação completa, o que enquanto profissional é muito gratificante, é muito interessante também essa troca jornalística. O que você sente. Exato, com os colegas portugueses, acho que todos nós aprendemos, eles conosco, nós com eles, né, todos os dias ali fazendo um jornal diário, né, lembrando que nós temos jornal em papel, né, no DN, então fazemos um jornal diário de segunda a sexta-feira, é uma troca muito interessante e faz com que também nós acabamos, isso também dá notoriedade para o próprio DN Brasil e também para nós enquanto jornalistas, né, para as nossas próprias carreiras, né, porque nós somos poucos jornalistas brasileiros aqui em Portugal que têm esse privilégio, né, desse espaço de trabalhar num veículo português. Então é uma experiência muito interessante. E o acolhimento, né, dos portugueses com os brasileiros, com os jornalistas brasileiros. É muito bom. Eu fui a primeira, porque eu comecei a trabalhar antes, justamente na fase de escrita do projeto do DN Brasil. Já entrei no DN, já fazendo reportagens no DN. E sempre teve um acolhimento fantástico, assim, os colegas são muito divertidos, o ambiente da redação é um ambiente muito particular, assim, um ambiente muito legal, quem é jornalista sabe, e nós aprendemos muito, como eu disse, às vezes, hoje em dia já estou mais acostumada na maneira de escrever as coisas, mas no início, claro que eu não digo que eu tive dificuldade eu nunca tive, mas obviamente que eu melhorei muito o meu texto em português de Portugal, hoje mais de 2 anos e meio depois, não é? Então no início eu perguntava, eu posso escrever isso, né, como é que faz isso, como é que faz aquilo? Também no papel dos colegas apresentarem fontes, levarem nos eventos, sabe? Todo esse networking, que no mundo do jornalismo também é muito importante, teve todo o apoio dos colegas portugueses. Inclusive, em relação a isso que você falou, a questão da escrita, o advogado também trabalha muito com a escrita. E pra gente, no início, também é complicado. É fazer as petições. As petições todas, né, com o português diferente, né, do nosso. E o tipo, né, também de... Exato, não é só o português, não é só as palavras, é também o modelo. O modelo. Porque o próprio... O português jurídico. Exato, porque também no jornalismo também acontece uma questão de formato. No Brasil nós temos mais ou menos, em geral, um outro estilo de maneira de escrever. Nós seguimos escolas de jornalismo diferentes do que a estrutura do texto mesmo, é diferente. Sim. Então você tem que se habituar a essa mudança. Então não são só as palavras, não é só o pronome, vem antes ou depois. E imagino que no mundo jurídico também seja assim. Mesma as petições, coisa. O padrão da petição é diferente de uma petição brasileira. Assim como um texto brasileiro é um texto diferente de um texto português no jornal. Antes de vir para Portugal, eu ficava pensando, mas será que eu vou conseguir escrever como eles escrevem? Porque não basta o conhecimento em si. Eu não posso passar uma vergonha de escrever uma coisa
errada, né? Tem muita palavra aqui pra A gente gente já lá, se é uma habituou. coisa que é outra, né? E na escrita, se E no você mundo escreve, jurídico também, né? mesma coisa. É a mesma Porque coisa. no Brasil também já escrevia muito sobre justiça, jornalismo policial e tudo mais. E aqui tem algumas diferenças, né? No próprio jornalismo criminal, das etapas, das fases do processo, Sim. né? Do arguido, do réu, Sim. né? Que você não pode usar réu quando é um processo civil. Tudo isso eu fui aprendendo aqui. No Brasil é diferente. Mas eu estava lembrando aqui também, quando a gente estava falando sobre que você participa, que você está ali na Assembleia, está fazendo as coberturas e tal, eu me lembrei assim que por vários momentos eu vi, não sei se aquilo era uma live ou os vídeos, né? Quando você estava falando ali dos vídeos. Altas horas da noite, sei lá, 9 da noite, 10 da noite. 9 é cedo. Eu ia perguntar, vocês ficam muitas horas, ficam pela madrugada para fazer Enquanto tiver notícia, né? Muitas horas mesmo. Na verdade, depende do dia, não é? Nós tivemos nesse último ano um ano muito intenso, principalmente no... Na verdade, foi o ano todo, foi intenso. Tanto que eu demorei, que eu até comentei num vídeo, que eu demorei muito para escrever a retrospectiva desse ano, porque aconteceu muita coisa. Mas o que acontece é justamente esse nosso estilo de fazer jornalismo, que é um jornalismo muito bem explicado, muito explicado com detalhe. Então, nós vamos lá, digamos, vamos na Assembleia, um dia da votação de uma, sei lá, mudança da lei dos estrangeiros. Votação final. Você acompanha a votação, aí você está fazendo o texto ao vivo ali pro site, né, que nós chamamos de live blog, as pessoas vão acompanhando em tempo real. Aí, como eu tenho assim, escrevo, digamos, para o DN Brasil e para o DN, o texto do papel é geralmente uma coisa mais analítica, mais abrangente, e aí depois eu vou escrever no DN Brasil uma coisa muito detalhada, especialmente para o imigrante, dizendo, olha, é assim, A por B, o que é que mudou, enquanto no DN, como a audiência é diferente, é muito mais no plano político, muito mais no plano das consequências e tal. Depende do público. Exato, uma coisa mais abrangente, e isso leva muitas horas. Aí acaba que depois eu vou fazer o vídeo para contar tudo que eu escrevi para as pessoas assistirem. Por isso que às vezes parece que é muito tarde. E realmente é muito tarde, né? E o próprio jornal, nós fechamos a edição às 9 da noite, 8h30, 9 horas, às vezes um pouco mais tarde, às vezes um pouco mais cedo. Nunca mais cedo do que isso, na verdade. E você tem alguma coisa para dizer sobre a votação que você estava lá presente? Spoiler. Qual das votações foram tantas? Pois. Você estava da nacionalidade? Eu não estava na final. Na final eu tava numa viagem, mas estive numa anterior. Mas na nacionalidade a gente vai ter outra agora, vai voltar pro parlamento. Então. Depois você avisa que eu quero ir lá assistir. Sim, assim, cobrir o parlamento, a assembleia é uma experiência muito interessante, mas também não é para qualquer um, isso eu posso dizer. Porque é um ambiente muito pesado para quem é imigrante, quando os assuntos são de imigração e nacionalidade. Imigração principalmente, porque há muita fake news, primeiro, por parte de alguns deputados, falam frases abertamente xenófobas, não é? E aqui nós sabemos quem nós estamos falando. E, então é um pouco triste ver algumas interações que são feitas entre os deputados. E é uma gritaria, é uma confusão, é xingamento. Você tem que estar ali vendo tudo aquilo, né? E poucos são os jornalistas imigrantes que estão lá. Então é sempre uma experiência de eu estar ali escrevendo, fazendo meu trabalho, pensando naquilo que eu vou escrever para os leitores e para as leitoras. E tá sentindo na pele. Exato, mas sentindo na pele que aquela pessoa tá falando lá, volta para a terra, e eu sei que sou eu. Doendo no coração, né? Exato, então, claro que tem que equilibrar e separar as coisas, mas ao mesmo tempo, eu estou ali naquela posição, eu sou uma pessoa imigrante, então, obviamente que não é que eu não me sinta confortável, mas eu não gosto de ver falando algumas coisas, né? Teve uma das votações, agora eu já não lembro, mas que foi muito pesada, que alguns deputados até choraram, algumas deputadas choraram, porque usaram fotos de crianças para... Usaram nomes de crianças. Usaram os nomes e fotos de crianças. Aquele foi um dos debates mais pesados, assim, que eu realmente saí de lá... Assim, isso que eu não sou mãe, mas mesmo não sendo mãe, eu fiquei, assim, muito destroçada de pensar que um filho meu, que o nome dele tivesse sido lido na Assembleia da República, sabe? Sem motivo nenhum, aliás, com o único motivo de espalhar xenofobia. Isso me preocupa muito. Então, claro que é muito importante você ser jornalista ali no momento histórico, no momento geralmente histórico que não vai ser bom no futuro, que não vai ter boas consequências, Sim. Mas ao mesmo tempo nem sempre é fácil, não é qualquer pessoa que tem que ter estômago, que aguentaria você ouvir tudo aquilo e depois ainda ter que escrever, e depois ainda ter que ouvir no corredor, sei lá, um deputado que sabe que não gosta de você, tu olhar com a cara torta e do tipo, volta pra tua terra, então não é nada fácil. Mas então você estava falando que ano passado teve
muito movimento, foi uma questão muito movimentada dentro da Assembleia. E para esse ano agora, o que a gente tem aí de novidade? De novo, movimentado. De novo. Não nesse primeiro mês, porque temos chegando aí as eleições, né? E tudo indica, as eleições presidenciais, e tudo indica que pela primeira vez em muitos anos nós teremos um segundo turno, que aqui é chamado de segunda volta, que se confirmar esse segundo turno é só lá dia 8 de fevereiro, se eu não me engano. Significa que até lá o parlamento fica, na semana imediatamente anterior, fica parado. E os projetos não andam, não tramitam. E o que eu sei, pelo que eu falei com as minhas fontes do governo, é que tanto o projeto da lei do retorno, quanto a nova votação da lei da nacionalidade, que foi chumbado pelo Tribunal Constitucional, vão ficar para depois das eleições, seja no primeiro, seja no segundo turno. Se tivesse confirmado o segundo turno, fica realmente no mês de fevereiro. Aí tem ali o carnaval, alguns dias, né, de carnaval, e aí depois essas discussões serão retomadas. Eu acho que a lei do retorno ela vai ser um processo legislativo mais longo, na comparação da lei da nacionalidade. Acho não, tenho certeza, até porque a lei da nacionalidade vão ser votados somente os 4 pontos que o Tribunal Constitucional chumbou. Então é um processo legislativo bem mais célere, né? Só uma votação, a primeira votação, depois vai para a comissão, e como os partidos já estão, digamos, bem alinhados, o partido do governo e o Chega, eles conseguem, como eles têm maioria, e eles são os líderes, tem uma coisa chamada Convenção de Líderes, que são esses partidos que definem qual vai ser a agenda do parlamento, aquilo que entra antes, as prioridades. Obviamente, eles fizeram isso nas outras leis, por isso que conseguiram votar tão rápido, que é colocar esses projetos na frente de todos os outros. E a tendência é que isso aconteça. Então, no caso da lei da nacionalidade, é um processo que tende a ser muito mais rápido. Já a lei do retorno, eles também têm pressa, eu sei disso, e sei que o governo junto com o Chega, muito provavelmente, vai utilizar esses mecanismos para acelerar o máximo possível. Mas como é um projeto que tem que ser discutido do início ao fim, diferente da nacionalidade que já foi discutido e foi chumbado, vai ser um processo mais longo. Isso que você estava falando também dos vídeos, às vezes acontece no Tribunal Constitucional. Teve até um vídeo que eu expliquei porque os juízes não falam assim, essa lei, a lei tal, a norma tal, a gente vai chumbar por causa disso, disso e disso. É falar de uma maneira jurídica tão complexa, nós temos que ouvir, depois ir lá e traduzir, aí você olha na Constituição, aí você olha no projeto de lei, aí você olha... E vão e vêm. Vão e vêm. É realmente muito desafiante, é muito, muito desafiante mesmo. Mas também é bom noticiar esses momentos históricos, assim. Mas já que temos ainda um tempinho para votar a nacionalidade, quem tiver tempo, corra para dar entrada nos seus processos, né, por tempo de residência, porque... depois vai mudar a lei. Depois sim, vai mudar. Com certeza vai mudar. Não, com certeza vai mudar, porque esse aspecto porque é interesse da lei... político. Não, mas é porque esse aspecto da lei ele nem sequer foi objeto de análise do Tribunal Constitucional. Ou seja, tudo aquilo que o Tribunal não analisou, já passou. Então, são esse aspecto pontos já só, foi. na verdade, que eles vão São mexer. 4 pontos que não... Eu até achei curioso o fato do Partido Socialista, que foi quem enviou o projeto, a lei para o Tribunal, não questionou o tempo de residência, também não questionou a questão dos filhos, né? E também dos 5 anos que é preciso morar aqui para ter nacionalidade, também não questionou o fato de que os pais não vão mais poder pedir a nacionalidade. Enfim, mas esses pontos, assim, as pessoas já podem tomar como certo que vai mudar. Ainda vai levar um tempinho, né, porque tem esse processo legislativo, depois tem a promulgação do presidente, depois tem a publicação do Diário da República, mas que vai mudar, já é certo. Certo. A eleição é só para presidente, né? Esse ano de 2026, agora em janeiro, só presidente. Não, pode acontecer a qualquer momento para o parlamento, sim, se o presidente decidir. Se ele qualquer momento não, tem desfazer, 6 meses após a eleição, então deixa eu ver, ele vai tomar posse em março, o novo presidente que não sabemos quem é. Então, outubro. Até outubro não pode ter eleição, depois disso já pode. Ele pode pedir para desfazer o parlamento e ter eleições. Se acontecer alguma coisa que justifique, claro, né, mas sempre pode acontecer, né, já tivemos 3 eleições em 2 anos, então pode acontecer de novo, com certeza. Você arrisca o nome de quem ganha a eleição? Não arrisco, porque matematicamente está muito difícil mesmo de... porque nós temos pelo menos 3 ou 4 candidatos que têm mais de quase 20% das intenções de voto. Então é uma matemática Por isso é que provavelmente vai bem ter inédita. A segunda volta, vai ter o segundo turno, né? Exato, é muito possível que tenha o segundo turno. E aí o resultado é uma incógnita ainda maior. Mas no segundo turno as pessoas costumam votar naquilo que eles menos odeiam, né? Aqueles que menos gostam, não é? Então vamos ver o que é que nos aguarda. E como o voto aqui não é obrigatório, né? Você vai lá porque vai ter que convencer a pessoa a votar. Para exercer a sua cidadania, então é uma questão de voto facultativo, então tem muito isso. A pessoa pode até votar no primeiro turno, não ganhou aquele candidato dele, ele nem vai no segundo turno. Isso torna muito difícil arriscar saber quem é que vai. Bom, independente de quem seja o vencedor,
Eu acho que o que as pessoas têm que ter em conta, e muitas vezes não pensam nisso, é que por mais que os sistemas políticos sejam completamente diferentes do Brasil, o presidente tem poderes que dizem respeito diretamente com a nossa vida. É só ver que o atual presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, foi ele quem enviou para o tribunal a lei dos estrangeiros. Uhum. O presidente tem esse poder de sancionar a lei e também tem o poder de dissolver o parlamento, quem é que vai escolher o novo governo. Então, por mais que seja um cargo que não tem os plenos poderes de um governo, é um cargo que tem ações que vão ter que tem poderes que também mexem com a nossa vida. Exato. E falando novamente na lei do retorno, né, que está para acontecer, você já tem noção assim do que eles vão mexer, né? Pelo que a gente ouviu falar, não vai ter mais aqueles 20 dias para deixar o país, vão querer acelerar essa volta, né, das pessoas, mas você está sabendo alguma coisa sobre isso? Sim, conversei recentemente com uma fonte sobre isso, e o projeto esteve em discussão pública durante um mês, e o que essa fonte me disse foi que receberam muitos contributos, e alguns contributos iam ser adicionados na proposta final. Então o texto, que já é um texto conhecido, não é que foi colocado em consulta pública, ele vai ter alterações, não é o mesmo texto que vai ser levado ao parlamento. Também vai ter provavelmente algumas contribuições do Conselho Nacional das Migrações e Asilo, que o governo apresentou o projeto também para os conselheiros no dia 19 de dezembro passado, mas os pontos essenciais da lei não vão mudar. A questão dos 20 dias, o governo não vai voltar atrás, ele quer tirar essa etapa da notificação de abandono voluntário e vai direto para um dever de abandono, tanto que o próprio artigo da lei tem outro nome. Isso está embasado, isso não é uma coisa nova, a gente não pode pensar assim, o governo acordou hoje e pensou isso. Não, isso está sendo pensado há muito tempo e foi criado, inclusive, no ano de 2024, agora No como a plano gente das mudou migrações, né? na verdade foi até antes. Mudou de ano, A gente fica meio perdido, né, do ano passado, no retrasado. Mas foi montado um grupo de trabalho formado por ex-diretores do CEF e do Alto Comissariado das Migrações. E esse grupo de trabalho foi justamente para pensar várias medidas na área de imigração, e uma delas era justamente de como deportar novas pessoas. Como o pacote de imigração. Exato, tipo isso. E nós tivemos acesso a esse relatório, eu tenho esse relatório, eu divulguei isso já há bastante tempo, foi em maio do ano passado que eu divulguei. Eu e a Valentina Marcelino, que é uma das nossas diretoras do DN, e lá consta consta ali a base das ideias que estão agora no projeto de lei, que é justamente, eles entendem que é uma etapa, os 20 dias é uma etapa redundante, porque não é que a pessoa não vai poder sair voluntariamente, ela vai, só que hoje, como vocês bem sabem, não é aberto um processo nesses 20 dias, é só depois desses 20 dias, né? Então agora, a partir do momento que a pessoa receber a cartinha, né, a famosa cartinha do CEF, ou agora a cartinha da AM e da PSP, já vai ser um processo correndo, então a pessoa realmente vai ter que ir embora. Mas também eu escrevi no DN que, para ser eficiente, como o governo quer, não depende só da lei estar formulada de uma maneira, mas que ela seja aplicada efetivamente, né? Então nós podemos esperar sim mais fiscalizações, como já aumentaram, desde a criação da UNEF, não só na UNEF, que é da PSP, mas também da própria GNR no interior, que a GNR atua mais, né, não nos centros urbanos. Tem muitas fiscalizações, muitas mesmo. E não só fiscalizações, mas realmente vão no trabalho e pedem, tipo, olhe o documento. E teve aquele caso do shopping, que entraram num shopping. Qual foi o lugar? Foi Lisboa? Entraram num shopping, a polícia entrou, não deixou ninguém sair e começou a fiscalização no shopping. Sim. Eu acho que foi em Lisboa, sim, eu não tenho certeza. Foi. Mas eles estão nos trabalhos, vai em fábrica, vai em locais de trabalho e pedem a documentação, realmente. Teve já cliente nosso aqui que, trabalhando, teve que apresentar documento, teve que mostrar que tinha processo, que estava tentando. E teve gente que recebeu o título de residência, tá com o título na mão. Mas porque submeteu 2 tipos de processo de residência, e aí, claro que recebeu cartão por um, e o outro processo vai morrer, vamos dizer assim, e ali recebeu um abandono voluntário, porque a própria AIMA não se comunica entre ela para saber que a pessoa já tem um cartão, não é documento falso. O caso de cancelamento de títulos por documento falso é outra situação. Sim, mas eu estou falando de internamente eles não verificarem, antes de emitir essa carta de abandono, não verificam se a pessoa já está regular no país. Simplesmente mandam. Isso aconteceu muito também porque muitos documentos foram emitidos por contrições judiciais, né? E o Tribunal Administrativo já pediu várias vezes para emitir, tipo, mandem a lista dos documentos que você já emitiram, que a gente pode estar com o processo de uma pessoa para emitir o documento, sendo que talvez vocês já emitiram.
Então, realmente, a falta de comunicação é um problema entre muitas. Ela é aqui, estrutural aqui em Portugal. aqui no escritório, a gente, quando acontece do cliente ir na entrevista, receber o cartão, a gente pega a cópia do cartão dele e informa o juiz e pede a extinção, né? Pede a extinção do processo. Para não ficar lá. Sim, mas não deveria ser o advogado fazer isso, né? Porque não custaria nada a Emma mandar a lista e falar, olha, isso aqui já pode extinguir. Né? Porque são lá mais de 100 mil processos em andamento ainda no Tribunal Administrativo. E eu acho, não vou dar certeza, mas com essa questão toda, né, de tirar esses 20 dias e já ir direto para um processo, vai ter muito mais processo no judiciário. Muito mais processo judicial, porque agora aumentaram os processos cautelares, né, as ações cautelares para suspender a eficácia desse ato administrativo de abandono, porque às vezes só faltou um antecedente criminal que no dia da entrevista ele levou, e aí a AIMA, para justificar a demora, inventa que eu preciso de um documento atualizado. Notifica a pessoa não viu, não tem mais acesso ao e-mail, mas no dia da entrevista ela levou. Ela preenchia todos os requisitos no dia da entrevista. Por uma situação qualquer que a AIMA já expirou e muito o prazo, o que ela faz? Ela pede um documento para depois, reiniciar esse prazo, achar que tem alguma coisa pendente. E aí, por algum motivo, a pessoa não viu e recebe uma carta para sair do país. E isso é totalmente desproporcional. Mas a lei também prevê uma limitação no acesso aos recursos. Eu não lembro exatamente qual, e também não sei qual vai ser a versão final do texto, né? Porque, como eu disse, não é o mesmo texto que foi divulgado, porque vai ter alterações. Mas também vai ter uma limitação na busca pelo recurso, para que não seja imediatamente suspenso. Então também vamos ter que olhar o texto final da lei, claro, tem que esperar, mas eu sei que o governo tem essa intenção de evitar que a pessoa recebeu uma carta de abandono, digamos, que ela vá à justiça e fale, não, eu suspender meu processo, não vai ser assim tão simples. Não, mas agora já também não está sendo tão simples, porque vai piorar, então. Tem um juiz ou outro que diz assim, informa a urgência, isso não é urgente, você está com uma carta para deixar o país em 20 dias, o prazo corrente, isso não é urgente. O que é urgente, então? Porque a pessoa não foi presa, a pessoa não está detida, então não é urgente. Já aconteceu com a gente também, dentro de uma delegação da AIMA, não foi nem missões, foi delegação da AIMA, de a gente acompanhar um cliente numa entrevista, deixou toda a documentação lá, tudo certinho e tal, e nada do cartão, nada de informação. Né? Quando a gente volta lá, 2, 3 meses depois, não tinha nenhum documento. Como se a pessoa só tivesse... a gente só tem comprovante que ela foi fazer biometria, porque a gente sai com aquele papelzinho, papel. Com a foto, o número do NPC. Mas no sistema, a única coisa que tinha dela eram as digitais e a fotografia. Todos os documentos perderam tudo. E disseram, ela vai ter que vir fazer biometria novamente. Eu falei, não. Ela é de Lisboa, isso foi em outro lugar distante, e aí eu disse, não, então é o seguinte, então eu tenho procuração, eu quero então levar os documentos, que é mais fácil, eu ir, já que já tem biometria, já tem tudo dela, só faltaram mesmo os documentos. Aí eles disseram, mas a gente quer o passaporte original. Eu falei, tá bom, por coincidência a gente ia passar na cidade dela, me dá aqui o passaporte que eu vou levar lá. Aí a gente conseguiu resolver, ela conseguiu receber o cartão, mas para você ver, quanto tempo ela ia esperar, não foi notificada de que faltava alguma coisa, o processo ficou lá. E provavelmente ia receber uma cartinha de expulsão. Isso não faz o menor sentido, né? E também essas remarcações, ou eu obrigar a pessoa a ir de novo, também não pensam que muitas vezes ela tem que pedir um dia de folga, tem muitos patrões que não são flexíveis. E aqui desconta o dia. Sabe que o imigrante está mais vulnerável do ponto de vista trabalhista. Então são muitas implicações que eu acho que só quem é imigrante entende, né, e aqui em Barcelos a gente dessas pequenas dificuldades que nós encontramos pelo caminho, de quanto isso impacta a nossa vida. Pode parecer que é uma coisa pequena, que é uma coisa menor, que é uma coisa que não faz diferença, mas que na verdade faz a diferença. Aqui em Barcelos, uma cidade próxima de Braga, houve um problema sério lá no sistema e milhares de pessoas tiveram que voltar para fazer toda a biometria e apresentar passaporte, tudo de novo, porque eles não tinham digitalizado todas as páginas do passaporte. É como se eles tivessem feito só a frente, e não tinham os carimbos, não tinha nada, e perderam todo o processo. Aí eles foram convocados para se apresentar em outro lugar, para poder fazer tudo de novo. Mas não foram convocados assim. Teve um aviso geral em algum lugar, não foram notificados no e-mail, não foram notificados pessoalmente, foram notificados assim. Enviaram um comunicado, olha, tivemos um problema e todo mundo volta aqui. Volta aqui, repescagem. Tipo isso. Complicado. Mas é justamente isso. Com esse afã
de botar todo mundo para fora, né? Deixou entrar muita gente e agora eles têm que resolver. E nessa situação, muita gente que tem tudo, está com tudo certinho. Contribuiu há vários anos. Contribuiu aí 2, 3 anos contribuindo com a Segurança Social, contribuindo com os impostos. Porque você pode estar ilegal, mas você não pode estar devendo. Não. As finanças nunca perdoam. Não pode estar devendo. Não, e não só a própria AIMA agora, para você pedir o título de residência, você tem que estar com a sua situação quitada, não dá nem para parcelar. Não pode ter parcelamento, eles querem não agora a pode nem quitação. parcelar. Antigamente até deixava, mas de uns 2 meses para cá, agora exigem a quitação. Olha, imigrantes, preparem seus bolsos, vocês têm dívida e a renovação vai barrar na... Se tiver parcelamento, eles não estão aceitando, eles querem que quite. Então, quer dizer, tudo isso... Se o imigrante não tem dinheiro, ela vai ficar sem documento por causa Você recebe disso? uma carta para ir embora. Vai embora. Tá bem sério essa coisa, a gente até avisa para os clientes. Tem gente que não acredita, não, mas no meu amigo, ele tinha um parcelamento e conseguiu. Mas as coisas mudam. A questão, né, semanalmente. Ou o atendente muda o entendimento. Mas sim, quando a gente fala a verdade, mas isso também no DN Brasil acontece bastante. A gente avisa. Avisar e dizer, não é assim, porque com fulano não foi assim. Ou prefere ir lá e, como é que você fez? Vai lá nos comentários e vê uma pessoa respondendo e não vai ler o texto em que eu fui lá chatear as fontes dia e noite para me explicar como é que é o processo de verdade. Você chegou a noticiar quando teve aquela mudança de que não aceitava mais atestado de morada, agora era a declaração de honra de senhorio. Eu fiz essa postagem no dia que eu fiquei sabendo. E como é que eu fiquei sabendo? Na entrevista acompanhando uma pessoa, aquilo mudou naquele dia, naquele horário, eu tipo assim... E a pessoa tinha que saber. Tinha que saber ali. Não, mas olha, porque hoje mudou o procedimento. Sim, e tá onde isso? Não tá em canto nenhum, ainda vai ser colocado. Então, aí quando eu cheguei ao escritório, corri para gravar um vídeo, porque já era novidade, de repente alguém que fosse no agendamento da tarde ou do dia seguinte, já para providenciar o documento, começaram a colocar lá, isso é mentira, isso não aconteceu. Eu fui hoje lá não sei aonde, não pediram isso. Aí eu falei, tá bom, esperem aí 1 semana, 2, que vocês vão ver que vai estar espalhado em todas as delegações. Mas é difícil, a gente às vezes quer dar uma notícia e as pessoas preferem acreditar que não é bem assim. Elas preferem acreditar naquilo que é mais confortável para elas. Né? A referência é alguém do meio delas, né? Porque é no que elas querem acreditar. Elas querem acreditar que é mais fácil, elas querem acreditar que é mais simples. Né? Quando ela se confronta com a realidade, ela prefere, digamos que, enganar a si mesma, mentir para si mesma. Só que vai chegar lá na hora e aí vai dar ruim, né? E tem assim, o jeitinho, né? Porque o brasileiro tem muito do jeitinho brasileiro, e aqui não tem muito jeitinho. Com as finanças, com nada. Não tem jeitinho. Não. Então a pessoa, e nem deve ter, atenção. A pessoa vem de lá para cá e, eu vou conseguir, eu vou fazer. Antes conseguia. Isso lá era em 2018, nem com a pastinha do imigrante lotada de documentos, às vezes a pessoa consegue, agora imagina com jeitinho. Gente, não tem jeitinho. Não tem jeitinho nenhum, ninguém tem bom senso, né? Às vezes a gente está com crianças nos atendimentos, pessoas com deficiência, e eles não querem saber, eles tratam assim de qualquer jeito. Um dia eu estava lá com uma mulher grávida, fui perguntar da preferência do atendimento e tal. Não, tem que esperar, porque o atendimento é para ela, não é para o bebê. What? Nem sei o que dizer. Nem sei o que dizer. Bom. Mas é assim que funciona aqui. Esperamos que esse ano seja melhor. Vamos ver. A gente já está aqui encaminhando para o final. Você tem alguma mensagem que quer dizer para os seus leitores? Quero agradecer aos leitores e pedir que leiam efetivamente, né? Que não fiquem só pelos comentários ou que fiquem esperando um vídeo, porque é difícil resumir juridicamente as coisas, né? Então, nós publicamos, por exemplo, uma lista dos documentos que precisa para renovação. É o tipo de coisa que você tem que estar muito bem fundamentado juridicamente. Então não adianta, eu não consigo colocar isso na legenda de um post do Instagram, nem tem caractere suficiente para isso, né? Não é assim que as coisas funcionam. Então as pessoas têm que se habituar a não só ver rede social, mas ver a rede social como, digamos, uma vitrine para a notícia. Ela vê aquilo na rede social e depois ela vai ler a notícia completa e ali sim ela vai estar amparada, vai estar a informação completa. Não esperar que, às vezes assim, falta eu ir na casa da pessoa e clicar e falar, olha, e eu fazer a renovação para ela, às vezes é só isso que falta, sabe? Porque a gente explica tudo, mas é preciso que as pessoas também tenham perder esses 3 segundos em ir lá e ler a notícia completa para ver aquilo que a gente conseguiu apurar, porque é uma informação essencial, né? E as pessoas não podem bobear com isso, né? De documentação e da nossa permanência aqui tem que estar tudo muito certo, porque do ponto de vista de fiscalização e tudo mais, está muito diferente, né? Está muito pior do que era antes e vai piorar ainda mais.
Assim, a gente queria parabenizar você pelo seu trabalho, né? Que você Obrigada. presta um serviço muito importante aqui para a nossa comunidade, né? Nada melhor do que uma brasileira que escreve para brasileiros, né? E a gente Com está muito bem orgulho. representados aqui. Mas a gente tem uma coisa para ela, né? Quem nos assiste já sabe. sabe, mas eu não sei se você sabe. Tem uma lembrancinha aqui. Ai, obrigada. Tem que segurar por aqui. Segura por baixo aí. Ok. Para Se quiser abrir, você, pode abrir. para você colocar lá no seu trabalho ou levar para sua casa. Ah, que chique. Obrigada. Muito, muito obrigada. E obrigada por me convidarem, por me receberem aqui. A gente agradece de novo aí a sua presença. E nisso, né? Pode colocar assim. Era só para não fazer aqui o barulho Não, aqui no faz mal. podcast. Agradece aqui a sua presença novamente. Isso parabenizando, né, pela sua competência, pela sua coragem. Tá? Então, assim, muito obrigado. E por nos representar lá na Assembleia, também, né? Ter alguém lá. E se tiver uma outra oportunidade, tiver mais notícias, você volta aqui e vem falar com a gente de novo Com aqui. certeza, venha a Braga muitas Quando vezes. vier a Braga, lembra Muitas da vezes. gente e vem contar as novidades. Exato. Não é? Olha, sigam, compartilhem, sigam lá o DN, leiam o DN Brasil, leiam. Compartilhe, dá o like, divulga, porque é muito importante para todos nós. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Amanda. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.